Olá, eu sou Pedro Jordan e desenvolvi um curso de Photoshop que vai do início ao avançado. Nessa videoaula você vai aprender a trabalhar com máscaras de camada e mesclas de camada. Para começar esse exercício é importante que você abra o arquivo chamado Cartaz Início. Com o arquivo aberto, clique no menu Imagem e Tamanho da imagem. É exibido um quadro de diálogo e nesse quadro de diálogo eu preciso saber a medida do arquivo, que no caso a largura é 1200 e a altura 1800 pixels. Cancela. Clique no menu Visualizar, Guias e Novo Layout de Guias. É exibido este quadro de diálogo. Aqui em colunas, coloque 2 e em linhas também 2. A medianiz vai ser o tamanho da largura, que é 1200 menos 100. E aqui nessa medianiz também, 1800 menos 100. Ok e perfeito. Com isto é feito uma margem de 50 pixels para cada lado. Clique no menu Arquivo, Colocar Incorporado. Aqui eu vou escolher este arquivo do Illustrator, ou seja, é um arquivo vetorial. Clico em Inserir, abre este quadro de diálogo e OK. Vou diminuir, mais ou menos assim, e posiciono aqui. Clico em Aceitar, perfeito. Clique no menu Arquivo, Colocar Incorporado novamente, e agora eu vou escolher este arquivo PNG, vou aumentar, deixo a imagem maior e Enter. E agora posiciono o layer dela abaixo do logo e novamente, arquivo, colocar incorporado. Escolha esta imagem, inserir. Quando se carrega um arquivo no colocar incorporado, o Photoshop considera este arquivo como um objeto inteligente. E aí então é importante observar que o tamanho da imagem, desta imagem em específico, ela está 7,5% do tamanho dela original, tanto na largura quanto na altura. Então eu vou redimensionar, posiciono e Enter para aceitar. E note que este símbolo é o símbolo do objeto inteligente. Agora, se eu quero redimensionar esta imagem, ou para menos ou para mais, eu posso, desde que a altura ou largura dela não ultrapasse os 100%. Nesse caso em específico, ela está 18%, então eu continuo aumentando ou diminuindo. E para aceitar a transformação, Enter. Agora eu vou criar uma máscara na imagem. Para isto, o layer precisa estar selecionado e agora eu clico neste botão que é chamado Criar Máscara. Note que é exibido um quadrado branco ao lado da imagem. Este quadrado branco ele representa a máscara. Com a ferramenta Pincel, com a cor preto, eu começo a passar sobre a imagem. E aí onde eu estou pintando de preto é ocultado. Clico neste botão para inverter as cores e agora eu começo a pintar de branco na imagem. E aí quando eu pinto de branco, é exibido. Então o preto vai ocultar e o branco vai exibir. Menu Arquivo, Colocar Incorporado novamente. Vou escolher esta imagem. Vou posicionar ela de baixo aqui, aumento e posiciono. Com o layer selecionado, eu coloco ele para baixo. E aí, então, para ocultar a parte da roupa da mulher, eu vou continuar pintando aqui de preto na máscara. Posiciono assim. Muito bem. Ctrl+T para aumentar
a imagem. Enter. Crio uma máscara para esta imagem também. Pressiono a tecla B para a ferramenta pincel. E agora eu oculto aqui novamente as partes para formar aí uma composição. Posiciono esse layer mais para cima. Muito bem. Clique nesta camada e agora pressione a tecla Shift e clique nesta outra camada. E agora posiciono um pouco mais para cima. Clique neste ícone de nova camada. Aqui na paleta Color vou criar aqui uma cor azul. E com a ferramenta pincel eu vou pintar de azul. Algo mais ou menos assim. Esta camada eu quero que ela mescle com a imagem que está embaixo. E para isso aqui nesta opção que está escrito normal, tem a opção de mesclas de camada. E aí com o mouse eu vou passando sobre cada mescla e vou escolher a mescla que eu acho que fica mais interessante. Muito bem. Cada tipo de mescla dá um efeito. E eu acho que eu vou escolher esta daqui. Cor. Muito bem, cor. Ficou interessante. Com a ferramenta borracha, eu vou tirar um pouquinho aqui da cor. Sim, eu gosto. Ficou uma cor interessante. Menu arquivo novamente, colocar incorporado. Vou escolher esta imagem. Muito bem. Redimensiono. E agora, máscara novamente. Ferramenta pincel. Sempre controlando o tamanho da ferramenta, né? Controlando a ferramenta da ponta do pincel. E vou diminuir aqui a opacidade, algo mais ou menos assim. Tá interessante. Colocar incorporado novamente e agora esta imagem do origami. Clique com o botão da direita do mouse e escolha esta opção de virar horizontalmente. Diminuo aqui um pouco. Enter. Vou escolher uma mescla de camada. Acho que essa aqui tá... Essa tá legal. Essa é legal. E diminuo um pouco a opacidade. Então é isto. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula vou continuar esse exercício. E até a próxima aula.